Boa noite, meus amados e queridos irmãos. A graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Refletindo nessa noite, mais uma oportunidade de termos a palavra do nosso Deus diante de nós e que o Espírito Santo do Senhor esteja falando conosco. Hoje pela manhã, eu levantei a questão sobre a relevância do nosso ato cultico no templo. Não que cultuar no templo não seja importante. É importante e é essencial. Nós nascemos para cultuar a Deus, a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito Santo que nos foi dado, porque os adoradores o adoram em espírito e em verdade, e ainda mais em comunhão. E o templo é uma bênção, um presente de Deus, para a gente cultuá-lo. Então é importante, é relevante, é extremamente essencial. A questão é, o culto que temos prestado tem agradado a Deus? O culto que nós temos dedicado, que nós temos o privilégio de entoar, de dedicar, de consagrar a Ele, tem agradado ao Senhor nosso Deus? O culto que você quer voltar a prestar será para a honra e glória dele ou simplesmente será para satisfazer as suas vontades pessoais como ser humano crente? Será que Deus sente falta do nosso culto? Essa foi a reflexão de hoje pela manhã e Deus tem me feito pensar bastante sobre isso. Será também a nossa reflexão da próxima quarta-feira. Estejam atentos ao devocional do grupo de oração e das reuniões celulares. Eu creio que nós estamos na iminência de voltar. Nós vamos voltar em breve. Por mais que os números estejam ainda elevados, mas no nosso estado e na nossa cidade, mesmo com algumas subnotificações, eu creio que seguindo as normas, uma série de outras coisas, a gente tem conversado, tem orado sobre, mas eu creio que em breve nós vamos voltar. Alguns países estão desenvolvendo vacinas, enfim. Nós vamos voltar. Em nome de Jesus, muito em breve nós vamos voltar. Mas eu creio também que precisamos aproveitar esse momento para tal reflexão. E nós temos feito várias reflexões nessas últimas semanas, nos últimos meses, e não podemos passar por esse período simplesmente olhando para frente. Às vezes nós esperamos demais a chegada e a vinda de algo que nós esperamos muito e esquecemos de vivenciar o hoje. Esquecemos de aproveitar o agora. Que nós possamos ver esse momento como uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de desenvolvimento, ainda que as coisas não estejam como nós gostaríamos que estivesse. E para contribuir em tal reflexão, a gente vai estudar uma parte do capítulo 12 do livro de Romanos, um livro extremamente conhecido, especialmente pelos 2 primeiros versos, e por questão de tempo, obviamente, nós não vamos trabalhar com o capítulo inteiro, mas, como os irmãos já leram no início do culto, eu creio, nós vamos ler mais uma vez e vamos trabalhar com os significados que o Senhor nosso Deus tem para nos dizer em relação a alguns versos deste capítulo. Romanos, capítulo 12, nós vamos ler e estudar o versículo 1, o verso 1, e depois daremos um salto do versículo 9 ao versículo 21. Então, Romanos 12, 1 diz o seguinte: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Dando um salto lá para o versículo 9, o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros.
Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal, versículo 17. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Vamos orar mais uma vez para que o Senhor nos ilumine nessa noite e fale aos nossos corações aquilo que nós precisamos aprender. Senhor, obrigado pela graça e pela misericórdia do Senhor. Obrigado, Pai, não somente por aquilo que o Senhor faz, tem feito e ainda há de fazer, mas principalmente pelo que o Senhor é. O Senhor é Deus, o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o nosso Senhor. Obrigado, ó Senhor Jesus Cristo, pela Tua santa presença, pelos Teus ensinamentos, pela maravilha que é a grandeza do Senhor. Louvado seja o Teu santo nome. E que o Teu Santo Espírito fale conosco nesse momento, ilumine os nossos corações e edifica-nos conforme a Tua vontade, onde quer que essa mensagem alcance, onde quer que a pessoa que esteja assistindo, ouvindo esta mensagem esteja, que o Senhor possa visitá-la com ênfase, com profundidade e transformá-la verdadeiramente naquilo que ela precisa. Enche-nos com a plenitude do Teu Santo Espírito e fale conosco, ó Deus. Consagramos nossas vidas em Tuas mãos. Em nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, obrigado e amém, Senhor nosso Deus. Nós vamos pegar o versículo 1 e os demais versículos de 9 a 21 e trazer explicar um pouquinho, bem o básico de cada versículo e trazer algumas reflexões para as nossas vidas, já trazendo a ideia de que quando muitas vezes nós pensamos em culto, a gente pensa num monte de crentes juntos na igreja cultuando a Deus. Isso é sim culto, mas o culto vai além disso. E é isso que o apóstolo Paulo fala nesse primeiro versículo do capítulo 12. Geralmente nós focamos muito no segundo versículo, né? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Mas esse primeiro versículo, tem algo muito importante, algo de muita valia para nos dizer. Ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O culto racional, não apenas emotivo, não apenas de caráter emocional. A gente vê muitas pessoas que às vezes deixam o lado emocional fluir, em alguns casos até em demasia, até exageradamente, e chora e levanta as mãos e se derrama. Não que isso seja errado, inclusive nós somos seres emocionais, nós fomos criados e dotados de emoções exatamente para exercê-las, exatamente para deixá-las fluí-las. Nós somos seres emocionais, nós sentimos, e as nossas emoções dizem muito sobre nós. Porém, o culto ele é racional, e não é à toa que no próprio versículo 2 diz: e transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente. A fé vem pelo ouvir e passa pelo entendimento, que leva-nos a crer pela ação e intervenção do Espírito Santo de Deus em nós. Então nós não podemos ignorar a razão, o pensamento, fazer algo com raciocínio. E esse culto racional é a apresentação de nosso corpo, a nossa matéria, por sacrifício vivo. Os mortos não cultuam a Deus, nas palavras do rei Davi, não como nós cultuamos, temos o privilégio de cultuar nessa vida, santo, santificados por Deus e separados para Ele para vivermos isso. Não, o Senhor nosso Deus nos separou do mundo para vivermos exclusivamente para Ele, e agradável a Deus. E aqui ele está estendendo não somente a questão templária, a questão do templo, a questão do prédio, nos nossos dias de hoje a questão do endereço, né, do nosso CPF, do CNPJ, mas para a nossa vida como um todo, e é isso que nós precisamos entender.
O culto que nós prestamos e entoamos a Deus vai além disso. Eu costumo dizer, algumas vezes, quando nós finalizamos o culto no templo, eu costumo dizer que o culto ele não termina ali, no boa noite, que Deus os abençoe, dê uma ótima semana para todos, geralmente também com um abraço, né? Peço para os irmãos abraçarem uns aos outros e se despedirem agora na pandemia, e quando a gente voltar, obviamente o abraço vai estar eliminado, pelo menos por um período, mas o culto ele não termina ali. Talvez coletivo no templo, sim, mas o culto cristão, o culto do corpo, do sacrifício vivo, santo e agradável, ele continua, porque a nossa vida 24 horas por dia, 7 dias por semana, é em culto ao Senhor nosso Deus. A palavra grega para culto é latreia, que pode significar, além de culto, adoração, mas também ela significa serviço prestado a Deus. E essa colocação é importante para que entendamos que, além do culto templário, nosso Deus exige que nossa vida como um todo seja cultuada, ou seja, rendida, consagrada a Ele. Por mais que nós sintamos falta dos cultos no templo, e a gente tem que sentir mesmo, o que a gente tem que sentir falta, porque é muito importante, como a gente já falou, está falando e vai continuar dizendo sempre, nós não podemos abrir mão jamais do culto no templo, é por isso que nós estamos pensando muito e organizando e se preparando e orando para a gente voltar o quanto antes possível, dentro, é claro, das regras e das orientações dos órgãos responsáveis. Mas a gente precisa entender que o culto a Deus é a nossa vida como um todo. Começa na nossa cama, quando a gente está dormindo e acorda, passa pelo momento do nosso escovar os dentes, tomar um banho, café da manhã, trabalho, momento familiar, onde quer que estejamos, estamos cultuando a Deus. Além do versículo 2, os versículos 3 a 8 tratam das questões da unidade no que diz respeito aos dons espirituais. Para a gente, na passagem, não é relevante, mas esses versículos 3 a 8 trabalham muito a questão da igreja, do corpo em si, principalmente dos membros da igreja, da comunidade. Mas vamos focar do 9 em diante, porque o 9 em diante fala de questões práticas e ainda dentro do mesmo capítulo trabalha essa questão do culto. Como o crente deve portar fora e dentro do culto. E ele fala no versículo 9, o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. A gente vai pegar algumas lições importantes e umas breves explicações sobre esses versículos. O amor sincero e não fingido é essencial. Amor sincero e não fingido. Odiar e fugir do mal e colar no que é do bem. É isso que esse versículo está dizendo. O amor, seja sem hipocrisia, é um amor sincero. Um amor não fingido, não um amor de aparência. E quando ele diz detestar o mal, significa odiar e fugir daquilo que é mal, da maldade. E ao contrário, precisamos apegar-nos ao bem. A palavra apegar também pode ter a ver com colar, grudar. Quando a gente passa uma cola e gruda e aquela coisa não sai. E se tirar, vai rasgar, vai estragar. Da mesma maneira, a gente tem que se apegar ao bem de tal maneira que, se for nos separar do bem, que haja uma ruptura tal que a gente deixe de existir. É esse apego pelo bem e fugir da maldade, seja ela qual for. Então percebe que vai muito mais além do simplesmente culto que muitas vezes nós temos em mente. O versículo 10 continua dizendo, ele fala, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. O cordialmente dessa tradução, revista atualizada, vem de cordes, coração, é colocar o coração para amar um ao outro. A palavra coração na Bíblia significa o mais interior, não apenas a superfície, mas profundo, algo que vem realmente de dentro, é um amor além de superficial e de aparência. Amor e humildade resumem esse versículo. Exorta-nos a colocarmos o outro em preferência e prioridade, irmãos. Preferindo-vos em honra uns aos outros. O próximo como a ti mesmo. Imagina um mundo com isso realmente na prática. Nesse mundo de polarizações, de divisões, de politizações, de que muitos estão buscando os seus próprios interesses ou os interesses do seu grupo particular. Imagina um mundo em que a gente coloque o outro
preferindo em honra a nós mesmos, colocar o outro como prioridade. Sincera, verdadeira. Imagina um mundo assim. Imagina uma igreja assim. Imagina uma família assim. Agora imagina um casamento assim. Percebe como vai além do culto templário? Acontece que no templo nós nos esforçamos para sermos assim. E infelizmente muitos falham. Será que esse esforço ocorre também em outros lugares? De amar fraternalmente, com o coração, o nosso próximo? De preferir o outro, de dar a honra em preferência a ele do que a mim mesmo? Avançando para o versículo 11, o apóstolo Paulo diz: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Significa levar com seriedade o cuidado das coisas de Deus. É servi-lo com excelência. Ser fervoroso de espíritos para servir a Ele. Com uma paixão tremenda, com um amor profundo, com um desejo fervoroso. Essa é a expressão, fervor com fogo. Com fogo intenso. Será que os ministérios são apenas os da igreja, instituição? Porque o versículo diz, né? No zelo não sejais remissos, a palavra zelo aqui tem a ver com diligência, com as coisas de Deus, e a continuação do versículo diz, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, fazendo a Ele. E aí eu levanto algumas perguntas. Como servimos ao Senhor? A gente consegue realmente servir a Deus? Pense comigo. Deus precisa que façamos algo para Ele? Pense em alguma coisa que você possa surpreender a Deus. Deus é onipotente, Deus é soberano, Deus é maravilhoso. Deus não precisa que façamos absolutamente nada para Ele. Ele não precisa. Ele quer que nos entregamos a Ele, que rendemos graças a Ele, que louvemos a Ele, que adoremos o Teu santo nome, que servimos a Ele, porque nós precisamos disso. Ele nos escolheu para fazermos isso. Mas como nós servimos a Deus? Como nós podemos servir ao Senhor? Nós servimos ao Senhor servindo ao nosso próximo. Cristo se entregou por nós para que nos entregássemos uns aos outros, e é isso que os versículos estão dizendo. Uns aos outros. Eu amo a Deus sobre todas as coisas quando eu amo ao meu próximo como a mim mesmo também. Dedicando a minha vida ao Senhor, mas também dedicando a minha vida ao meu próximo. E sabe de uma coisa? Além dos ministérios na igreja, sua família é seu principal ministério, meu irmão e minha irmã. Sua família é seu principal ministério. Não que devamos ignorar os ministérios que nós temos na igreja. São importantes, mas o seu principal ministério é sua família. Seu trabalho e vizinhança são campos missionários. Sabia disso? Seus filhos são seus principais discípulos. Seus pais são autoridades de Deus em sua vida e que você precisa honrá-los e servi-los porque toda autoridade é dada por Deus. Percebe que vai além. Repito, servimos a Deus servindo ao próximo. Cristo se entregou por nós para que nos entregássemos uns aos outros. Pensemos nisso. Versículo 12, ele diz, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Regozijai-vos na esperança. Sua esperança está onde? Onde está a sua esperança? Tenho pensado e tenho orado, e às vezes eu confesso que a minha esperança está na ciência. Às vezes a minha esperança está numa vacina que eu espero que descubra semana que vem. E aí chega a vacina e vacina todo mundo e a gente volta talvez até a normalidade de antes. É claro que eu entendo que os protocolos para o funcionamento de uma vacina não são tão simples assim. Demoram meses, quiçá anos. Mas eu entendo. Porém, a minha esperança tem que estar em Deus. A minha esperança tem que estar no Senhor. Minha esperança não pode estar nas coisas desse mundo, porque as coisas desse mundo falham. Eu posso estar botando a minha esperança numa vacina e o Senhor Jesus voltar antes. Então a minha esperança tem que estar no Senhor. A esperança citada aqui é a expectativa e confiança da obra de nosso Senhor Jesus. Obra essa que Ele está fazendo e que Ele fará, porque Ele está no controle. Amém, irmãos? Aleluia, glórias a Deus, Ele está no controle.
Regozijai-vos na esperança, e quando nós temos essa esperança, a gente se alegra. Regozijar é ter uma alegria tremenda, profunda, porque a minha alegria, a minha esperança, ela não está naquilo que os homens são capazes de fazer, naquilo que os homens são capazes de organizar, naquilo que a estrutura, que o sistema humano é capaz de realizar. A minha esperança está no meu Senhor Jesus Cristo, que me salvou. A esperança da igreja está no seu cabeça, a esperança da noiva precisa estar no seu noivo. Devemos esperar mais ansiosamente, mais desejosamente pela volta, pela vinda maranata ao Senhor Jesus, pela vinda dele, do nosso mestre, do que por uma liberação, ou do que por uma vacina. Eu preciso ansiar pela presença, pela vinda, pela volta do meu Senhor Jesus, mais do que pelo desejo de voltar a ir para o cinema, frequentar teatro, ou de jogar futebol, por exemplo. Eu estava comentando com alguns conhecidos meus, amigos, que uma das coisas que eu estou sentindo mais vontade de fazer, além, é claro, de ver os meus irmãos, de estar na igreja, de estar no templo, de cultuar, é jogar futebol. Gosto muito. Porém, mais do que isso, eu tenho que desejar o meu Senhor Jesus. A minha esperança está nele, tem que estar nele, deve estar nele, e não em nada outra coisa deste mundo, nada mais. Você está passando por alguma tribulação? Quer uma palavra? Paciência, é o que o versículo diz. Sede pacientes na tribulação, passando pela tribulação, nós somos mais que vencedores. Seja paciente. Como está a sua vida de oração? Como você tem se disciplinado para ter uma vida de oração? O versículo diz, persevere, continue orando, buscando, está sentindo fraco, ore pedindo força, está desesperançoso, clame pedindo esperança, está em pecado, ore clamando perdão, está com dificuldade de perdoar, ore para que o Senhor possa te guiar e te dar forças para perdoar. Persevere na oração, meu irmão e minha irmã. Versículo 13. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Obviamente, a hospitalidade tem a ver com nossas casas, os nossos lares. Precisa ser um ambiente de glória, honra e louvor ao Senhor nosso Deus. Em tempos de quarentena, compartilhai as necessidades dos santos. Compartilhe o que você tem com outros salvos em Jesus, em suas necessidades. Receba-os em casa quando solicitado e quando preciso. Olhe para a necessidade dos outros e não foque nas suas próprias necessidades. É claro que em tempos de quarentena esse verso deve ser contextualizado. Mesmo assim, nós precisamos estar atentos às necessidades dos irmãos. Volto a repetir, não olhe para as suas necessidades próprias. Foque nas necessidades dos outros. Lembrando as palavras do apóstolo Paulo em Atos 20, 35, Paulo citando palavras de Jesus, palavras essas que nós não encontramos nos evangelhos e em nenhum outro lugar da Bíblia. Cremos que Paulo recebeu essas palavras diretamente do Senhor Jesus, na visão que teve do Senhor. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Mais feliz é quando nós cuidamos, quando nós ofertamos, quando nós fazemos em prol do outro do que quando queremos esperar que os outros façam por nós. Versículo 14 ele continua, abençoai o que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Amaldiçoeis. Quem te faz raiva? Quem é um perseguidor seu? Estamos na época das mídias sociais, né? Tem os seguidores nas várias mídias sociais, mas às vezes também temos os perseguidores, aquela pessoa que às vezes é um calo no nosso sapato. Quem tem te incomodado muito ultimamente? Às vezes alguém da nossa própria casa tem sido um adversário em alguns momentos. Às vezes alguém da nossa própria família tem sido uma pessoa de difícil convivência. Às vezes um vizinho, às vezes um colega de trabalho. Sabe o que esse versículo diz para você fazer com essa pessoa? Aprenda a abençoar. Aprenda a derramar bênção sobre essa pessoa.
Aprenda a orar por ela, inclusive. Verso 15. O apóstolo diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. O verdadeiro crente, para além de si mesmo, ele compartilha os sentimentos dos outros. Na alegria dos outros, ele se alegra também. Na tristeza dos outros, ele chora junto. Ele não é invejoso. Também não é evasivo. Ele também não se exime das suas responsabilidades, mas ele está sempre preocupado. Ele está sempre atencioso pelas necessidades do outro. Versículo 16. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Ter o mesmo sentimento, ou como a versão NVI traduz, atitude. Essa palavra no grego, ela tem a ver não somente com aquilo que eu sinto por dentro, porque às vezes tem o mesmo sentimento, né? Eu posso sentir a mesma coisa, eu posso sentir um amor profundo por alguém, eu posso sentir uma gratidão profunda por alguém, mas eu posso não demonstrar nenhuma gratidão para essa pessoa. Eu ser grato por uma pessoa é uma coisa, eu demonstrar gratidão é outra. Então não é um sentimento que eu guardo simplesmente para mim, mas é um sentimento que me impulsiona a fazer algo. Por isso que a NVI traduz atitude. É algo que me empurra, que me impulsiona, que me motiva a fazer algo por alguém. E esse sentimento, essa atitude uns para com os outros, nos livra da hipocrisia e falsidade, porque eu trato as pessoas como iguais. Eu não trato os que eu gosto de um jeito e aqueles que eu sou menos simpático de outra maneira. Ou os inimigos de um jeito e os meus amigos do outro. É triste perceber como às vezes nós tratamos os de fora melhor do que tratamos os de dentro. Somos mais educados às vezes com quem é de fora e não somos educados com os próximos a nós. Então por isso nós temos que ter o mesmo sentimento, a atitude uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Quantas vezes nós temos sido sábios, irmãos, aos nossos próprios olhos? Que a sabedoria em nós venha de Deus, o nosso Senhor. É preciso ser verdadeiro e humilde, seja diante de Deus, seja diante das pessoas. Versículo 17, ele diz: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Não alguns, não aqueles que nós queremos, mas todos. É uma ideia semelhante do versículo 14, para a gente abençoar os que nos perseguem, nos amaldiçoam. Esforce-se para fazer o bem para todas as pessoas e não apenas aqueles que te fazem bem. A gente tem a tendência de fazer bem só aqueles que nos fazem bem. E não pode ser assim. A gente tem que fazer bem a todos os homens. Verso 18. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Sabemos que às vezes não depende de nós. Mas muitas vezes é claramente possível. O príncipe da paz que habita nos crentes é capaz de nos tornar pacificadores. Porque esses são filhos de Deus. Que você possa buscar a paz na sua casa, no seu trabalho, na sua vizinhança. Ser um agente de paz naquilo que depender de você. E pode ter certeza, muitas vezes, em boa parte das vezes, e até na maioria das vezes, depende sim de você. Porque você é o diferente. Você é o cristão. Você é aquele possuidor do Espírito Santo em você. Então se tem alguém que pode fazer e que deve fazer a diferença, esse alguém é você, crente. Esse alguém é você, salvo no Senhor Jesus Cristo. Não se coloque a luminária escondida, como diz o Senhor Jesus no Sermão do Monte, mas no velador, no lugar alto, para iluminar toda a casa. Que você possa ser fonte de luz onde quer que você esteja, de paz também. Versículo 19 diz: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Não nos vinguemos. Uma frase essa semana muito interessante que diz que se você quer ter uma felicidade imediata, vingue-se. Mas se você quer ter uma felicidade duradoura e para sempre, perdoe. Somos ensinados ao perdão, não à vingança. A vingança pertence a Deus. Essa expressão dá lugar à ira, já vi algumas pessoas interpretando, para deixar a ira fluir em você e você explodir a sua ira. Não é isso. Dar lugar à ira é deixar ela passar. Ela vem, deixa ela embora. Significa deixar ela com Deus. Tanto que o final do versículo diz: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei. No tempo certo, Deus vai colocar as coisas no devido lugar.
às vezes vai mostrar para você como mostrou para Jonas lá, quando a planta cresceu atrás dele, Deus secou a planta, ele ficou irado, e Deus virou para ele e disse, é razoável essa tua ira? Às vezes Deus vai te mostrar que essa ira não te serve de nada, mas se a sua ira for por um motivo verdadeiro, Deus vai cuidar. Não vingue, perdoe, deixa Deus fazer as coisas. Deixa Deus fazer a obra que Ele tem que fazer em você, através de você no tempo certo. Versículo 20. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. O evangelho é contracultural. Enquanto as pessoas normais no mundo odeiam, nós amamos. Enquanto elas se vingam, nós perdoamos. Enquanto elas amaldiçoam, nós abençoamos. Somos diferentes, assim como o nosso Senhor Jesus foi e é diferente. Essa expressão amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça também poderia ser traduzida como farás com que lhe arda de vergonha a cara. É deixar a pessoa sem graça quando você dá de beber ao seu inimigo, quando você ajuda o seu adversário, aquela pessoa que sempre te pisou, sempre te espizinhou, sempre te maltratou e de repente ela precisa de você, eu te ajudo, toma a minha mão, eu faço isso por você. E você deixa essa pessoa sem graça, você deixa numa condição que possa se converter, porque o amor de Cristo nos constrange, e se olharmos e analisarmos bem, foi exatamente isso que Jesus fez conosco, porque o nosso pecado foi que fez com que o Senhor Jesus se entregasse na cruz. Foi por causa do nosso erro, do nosso pecado, da nossa maldade. Nós não merecemos nada que venha dele de bom. Mas quando nós mais precisamos de salvação, daquilo que nós mais precisávamos de amor, ele é a própria salvação, ele é o próprio amor. Ele se entregou por nós, que éramos inimigos dele, e agora nós somos filhos. Da mesma maneira devemos nos entregar e amar os nossos inimigos. Deixá-los sem graça, deixá-los com vergonha de um amor que transborda através de nós e alcança-os. E o versículo 21 finaliza esse capítulo dizendo: não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com bem. O bem venceu e vencerá, mas ainda temos pequenas batalhas diárias que não podemos negligenciar. O bem venceu, o bem vencerá, e nós precisamos vencer a cada dia. Não deixemos o mal vencer, o mal do pecado, o mal da angústia, da mágoa, do rancor, mas que o bem de Deus possa fluir através de nós, o nosso Deus que é benigno, que é todo bondade. Para a gente concluir, irmãos, nós precisamos entender que o culto agradável a Deus é a nossa vida como um todo, e que o culto no templo é e deve ser uma extensão de nossas vidas fora dele. O culto no templo é essencial, é extremamente importante e relevante. Porém, mais do que ele, são as nossas vidas fora dele, que é o nosso sacrifício vivo, santo e agradável a Deus nos nossos corpos. Oremos para que possamos voltar o mais breve possível para os cultos no templo. Porém, ore e se disponha a servi-lo, adorá-lo e cultuá-lo onde quer que você esteja e com tudo que você é e tem. Coloque sua vida diante do Senhor Jesus Cristo e peça que Ele lhe capacite a ter as características citadas nesse capítulo 12 de Romanos. E também as características citadas em toda a Bíblia. Separe esse momento para fazer essas orações. Ore com a pessoa que está próxima a você. Ore por ela. Clame ao Senhor por ela, para que o Senhor a capacite a colocar essas características em práticas. Que ela possa orar por você. E que vocês sejam abençoados. Para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, irmãos, e amém.